Que estas imagens e palavras sejam o mapa que conduz sua jornada, revelando caminhos de amor e entendimento. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia, e todo mundo está a apenas 1 segundo de distância da informação, e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é um atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário. Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara. Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la. Em todos os lugares elas são da mesma maneira. Então isso será uma experiência dolorosa. Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la. Está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar a máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece para todos, tenho certeza. Me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não. Isso vai ser notícia no país? Não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe?
Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, o seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa pra lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindhu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações, em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas? Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, Sim. para nós, isso não é necessário. Se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara. Mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação? O corpo é apenas uma acumulação? Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção são acumulações? O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido, como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia, porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar 2 anos até que os resultados cheguem até eles. Para você é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo existem muitos desafios. Agora mesmo nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesma, suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui 1000 anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias sejam um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante.
Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Todos vocês comecem hoje, ok? Este é um simples exercício que todos devem fazer. No fim do dia, você se senta na sua cama e olha para o dia inteiro que passou. Aconteceu. Vocês já ouviram falar sobre Lao Tzu? Lao Tzu? Lao Tzu é um mestre zen hoje aclamado. Mesmo naquele tempo, ele juntou um certo número de discípulos à sua volta. É parte da tradição zen que, quando o mestre ou o guru está morrendo, as pessoas se agrupam para receber uma mensagem final. Então, com 83 ou 84 anos de idade, ele estava morrendo. Assim, as pessoas se reuniram à sua volta e perguntaram: Mestre, qual é o segredo da sua alegria? Você sabe, ele enfrentou muitas situações extremas na vida, foi acusado de coisas das quais ele nunca tinha pensado e passou por problemas. Então as pessoas perguntaram: você passou por tantas coisas, mas sempre estava alegre? Qual é o segredo da sua alegria? Lao Tzu disse: isso. É só que todos os dias de manhã, quando eu acordava, costumava me fazer uma pergunta. A pergunta é: hoje eu devo ser alegre ou infeliz? Até agora, apenas aconteceu de eu escolher a alegria, só isso. Então, você fez sua escolha? Eu pergunto. Todos os dias de manhã, se uma pergunta vier a você, eu virei e perguntarei a você todos os dias de manhã: hoje, você será alegre ou infeliz? Qual é a sua escolha? Alegre. Você deve fazer esta escolha todos os dias? Hoje, serei alegre? A alegria não é um objetivo por si só. É só que, quando você está alegre, você é agradável com o mundo. Quando você está alegre, você é sensato na sua cabeça. Quando você está alegre, você não fará coisas estúpidas contra você mesmo. Não há ninguém que nunca esteve feliz. Todo mundo já esteve feliz, mas o problema é que eles não são capazes de manter isso. Isso é tudo. Então, você não tem que forçar nenhuma resolução sobre si mesmo. Apenas pequenas ferramentas para garantir que você não afunde. Suponha, digamos que sua vida acabou. Você está no seu leito de morte, amanhã você irá morrer. Se você olhar para trás e observar, tudo isso valeu a pena? Você fez coisas que você realmente queria fazer? Não olhe para isso no fim da sua vida, você deve olhar para isso no começo da sua vida. Suponha que você esteja no seu leito de morte, você irá morrer, você talvez tenha vivido 100 anos. Mas olhe para trás e veja, a vida valeu a pena? Você fez coisas que realmente importam para você ou não? Porque a maioria das pessoas só se tornam sinceras se a morte for iminente. Caso contrário, elas sabem como mentir para si mesmas e para todo mundo. A maioria das pessoas contam a verdade somente quando você coloca uma arma na cabeça delas, infelizmente. Estou dizendo que não espere outra pessoa colocar a arma, você coloque hoje à noite e observe. Supondo que eu vou morrer agora, fiz coisas que valeram a pena na minha vida? Coisas das quais eu possa me orgulhar? Coisas dignas de se gastar minha vida? A minha vida foi vivida dessa maneira? Se você apenas olhar para isso, você irá gerar um impacto na sociedade, não importa o que você faça. Não importa o que você faça, você irá gerar um impacto. Nós não sabemos o que você consegue e não consegue fazer na sua vida. Se você vai se tornar o homem mais rico do mundo, ou a mulher mais linda do planeta, se vai subir o Monte Everest, ou se vai vencer o Sr. Bolt em uma corrida de 100 metros, eu não sei sobre essas coisas, mas todos vocês podem aspirar para se tornar um ser humano maravilhoso e ninguém pode negar isso a você.
nem pessoas, nem situações no mundo, nem o mau tempo pode negar isso a você. Que você queira ser um ser humano maravilhoso, ninguém pode pará-lo. Então eu quero que você faça um simples processo. Escreva 3 coisas. Escreva 3 coisas quando você for para casa. Qualquer coisa que você acredite que faça um ser humano se tornar um ser humano maravilhoso, apenas 3 coisas. E faça isso uma realidade na sua vida. O que você acha que é o mais elevado? Não faça o que eu quero, por favor, faça o que você quer. Na sua vida, se você não fizer o que você quer, ela se tornará uma vida desperdiçada. Você não precisa fazer o que os outros querem, mas 3 coisas que você acha que transformarão um ser humano em um ser humano realmente maravilhoso, essas 3 coisas torne-as realidade. Como é dito, o ser humano só está doente porque não sabe como ficar imóvel. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Então, se alguém tiver que alcançar essa graça, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar na sua vida. Se neste momento não está vindo, pelo menos pratique um pouquinho de Maun. Em 1 hora, se você estiver falando 1.573 palavras agora, quantas, senhora? Quantas palavras você põe para fora em 1 minuto? 1573. 1573, você está realmente falando tantas? Pensava que isso era impossível? Eu falo mais do que isso. Ok, eu acredito em você. Então, qualquer quantidade que estiver fazendo, veja se você consegue articular as mesmas coisas que está falando com a metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Você faz 1573 é diarreia, ok? Agora, se você tiver que reter metade das palavras e ainda assim disser as mesmas coisas, agora você tem que estar muito consciente, senão você não consegue dizer. Apenas tente isso e veja. Amanhã, um dia. Em 1 hora, normalmente, qual o número de palavras que você pronuncia? Faça a metade, não restrinja sua atividade, ainda diga as mesmas coisas, mas com metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo inteiro se sentirá, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, estou dizendo a você, amanhã, se todos fizerem isso. Muitos casamentos serão salvos. Esse é um simples exercício que todos devem fazer. Ao final do dia, sente-se na sua cama e olhe para como foi o dia inteiro, desde pela manhã, quando se levantou, como você tem se comportado. Você verá que 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se você recebe um pouco de trabalho, se você recebe apenas um pouco de responsabilidade, de repente você se torna tão importante? Você de repente se torna maior do que o universo? Quantas vezes você se expandiu para além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, verá que na maioria do tempo está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal, ou seja, você não está consciente da sua mortalidade? E quantas vezes você andou por aí, olhando as pessoas
e as coisas ao seu redor, sem nenhum senso de envolvimento, apenas observe 3 coisas. Você verá que terá que passar a noite rindo. Não comece a chorar. Apenas aprenda a rir da sua estupidez. Você verá. Toda a bobagem que você carrega se tornará em adubo muito rapidamente. E adubo é bom para o crescimento, sabe? Sim. Nos próximos 12 meses, faça de si de tal maneira que você não seja o problema na sua vida, nem um pouco. Você pode fazer isso por você? Você merece isso, estou dizendo? Que você não seja o problema? Somente se alguém estiver causando problemas para você, haverá algum problema na sua vida? Se você se sentar sozinho, que você nunca seja o problema. Torne-se desta maneira. Para isso, faça uma coisa, todos vocês, comecem hoje, ok? Uma coisa que você não quer ser. Um aspecto pequeno, ok? Se desfaça disso hoje. Todo dia de lua cheia, se desfaça de mais uma coisa. Não importa quão pequeno seja, mas passos concretos, não coisas grandes. Não, eu abrirei mão da minha raiva. Não acredito em tal bobagem. Você pode dizer, de agora em diante, se eu ficar bravo, vou apenas calar minha boca, não direi nada. Isso é viável. Sim? Não ficarei bravo, isso não é, neste momento isso não é viável, não é? Então, assim, um passo concreto todo mês. Você pega de você alguma coisa que não goste, algo que você sente que não é necessário para a sua vida, uma coisinha, se desfaça disso todo mês. Em um período de 12 meses, você será um ser humano maravilhoso em que você não seja um problema. Faça isso por você mesmo, você merece, vale a pena, não vale? O fato é que você não sabe nada sobre isso. Em outras palavras, você está pisando em um abismo absoluto. O medo não é da morte. O medo é da falta de luz na morte. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está na sua experiência. Pranam Sadhguru. Dizem que o medo da morte é a mãe de todos os medos. Por que isso é assim? E como isso pode ser superado? Veja, na luz do dia, quando você consegue ver claramente, se eu lhe pedir para caminhar daquela árvore para esta árvore, você caminhará sem medo. Tarde da noite, suponha que apaguemos todas as luzes e só falta um dia para a lua nova, então será uma noite escura. Se eu lhe pedir para caminhar de lá até aqui, talvez surja medo. Por quê? Porque você não consegue ver onde será o seu próximo passo. Você não sabe no que está pisando. É este o medo. O medo não é da noite. O medo está na falta de luz. Como não há luz, o que significa que seu aparato visual
não serve para nada. De repente surge o medo. Porque você não consegue entender onde está o próximo passo. Quando se trata de morte, é um bom dia para viver e morrer. Quando se trata de morte, não importa com quantas coisas você se enganou, não importa quantos livros de morte você leu, quantas coisas você ouviu. Suponhamos que o próximo momento seja a morte. Você não sabe nada sobre isso. O fato é que você não sabe nada sobre isso. Ou, em outras palavras, você está entrando em um abismo absoluto. Está entrando em uma dimensão que você é incapaz de compreender. Você não consegue vê-la, você não consegue ouvi-la, você não pode cheirá-la, não pode saboreá-la, você não pode tocá-la. Isso significa que você não tem como saber nada sobre isso. Por você estar pisando em algo que não consegue ver, que os seus sentidos não conseguem captar, existe um medo. O medo não é da morte. O medo é da falta da luz na morte. Agora, é essa a mãe de todos os medos? Quando dizemos mãe de todos os medos, eu sei que essa palavra está sendo usada de várias maneiras. As pessoas usaram isso em termos de mãe de todas as batalhas. É um uso errado, no sentido de que quando dizemos que algo é a mãe de tudo, isso quer dizer que estamos falando de algo como a fonte de tudo? Ou, para ser mais direto, é aquilo que gera todas as outras coisas? Então, é a morte, ou o medo da morte, a mãe de todos os medos? Será que ele gera todos os outros medos? Não necessariamente a morte. É o desconhecido. O que quer que seja desconhecido para você, o que você não consegue compreender, isso gera medo. A morte é um clássico exemplo do desconhecido. De todas as coisas que você pode ou não conhecer, a morte é algo que, com certeza, você não conhece. A mente humana é capaz de se projetar de várias maneiras. Ela é capaz de corromper tudo. Mas a morte permaneceu fora do domínio e do alcance da mente humana. Qualquer que seja a maneira que você fale disso, as pessoas só vão entender errado, pois elas estão tentando compreender isso a partir do contexto e da dimensão em que estão. A morte é outra dimensão da vida. Uma dimensão que não está em sua experiência.
Se você tentar entendê-la, você só fará paralelos com o que você já conhece. Então, quando se trata de morte, você não deve tentar entender. Você só pode saber por experiência. E você não está preparado para isso. É que... pelo menos isso você sabe. Embora haja algumas pessoas propagando que vão ressuscitar da morte com seus corpos, mas qualquer ser humano com bom senso sabe que quando uma pessoa morre, o corpo é deixado para trás, porque o corpo não é propriedade sua, é propriedade da Mãe Terra. Se alguém ressuscita em seu próprio corpo, ele deverá ser registrado de acordo com as leis ecológicas. Porque se todos nós ressuscitarmos com os nossos corpos, o que acontecerá com esta terra? Isso não existe. O material da terra deve voltar para a terra. E está perfeitamente bem. Hoje, este é um homem, amanhã será adubo, e um bom adubo. Flores nascerão, você sabe? Mangas. E está tudo perfeito. Pelo menos quando você morrer, você poderá se tornar doce. Isso não é legal? Quando o homem se vai, ele se torna um man-go. Então, o medo não é nem de perder o corpo. Se ao menos você tivesse um conhecimento preciso ou uma noção do que vai acontecer depois da sua morte, você se conformaria com ela. Você iria verificar como são as acomodações por lá. Se for um pouco melhor do que aqui, você diria por que não? E você não precisaria ver se é comida indiana ou chinesa por lá. Porque você deixou o seu corpo aqui, você não precisa de comida. Sim. Você não precisa se preocupar como será a comida lá em cima, porque você deixou o corpo aqui. Comida não será um problema para você. Você só precisa verificar um pouco a acomodação, como vai estar. E onde? Mas o problema é que não importa quais histórias eles te contaram. Nos últimos 2 ou 3 anos, isso se tornou moda nos Estados Unidos.
Muitas pessoas escrevendo livros sobre como elas morreram e voltaram. Se eles disseram a minha experiência pós-morte, isso será motivo de riso. Então eles estão dizendo que é a minha experiência de quase morte. Quase morte não é morte. Sim, todos nós estamos próximos da morte neste momento. Sim ou não? Pode acontecer a qualquer momento. Estamos próximos da morte. Uma vez que estiver vivo, você está próximo da morte. Quão perto? Quem sabe? Quem sabe se a montanha não vai desmoronar hoje? No, it's not. Não, não vai. Mas não há garantia? Não há? É uma linda montanha, ok? Ela não tem má reputação de entrar em erupção em chamas. Mas suponha que ela escolha entrar em erupção hoje. O que fazer? Nós apreciamos estar aos pés da montanha. Se ela decidir entrar em erupção, o que podemos fazer? Não, não vai acontecer, isso é diferente, mas... O que você chama de vida é um processo tão frágil. Apenas inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar. Se a próxima inspiração não acontecer, puf, morreu. Apenas observe como é frágil. Morreu. Sim ou não? Muito frágil. Ela é assim. Se fizer isso, puf, acabou. Ao mesmo tempo, veja como é resistente, quantas coisas um homem pode fazer, mas é tão frágil. Puf, ele pode morrer. Não pense que você precisa levar um tiro na cabeça para morrer. Muitas pessoas bebem água e, puf, morrem. Comendo macarrão, eles morrem. Sim. Simplesmente, alguém vai para a cama e morre ali mesmo. Sim ou não? Todos os dias. Não pense que todos os dias um terremoto precisa acontecer, ou um vulcão tem que entrar em erupção, ou uma bomba precisa explodir. Não. Simplesmente sentado aqui, puf, as pessoas morrem assim. Então, estamos todos próximos da morte, mas existem alguns empreendedores que escrevem livros que vendem milhões de cópias sobre a experiência de quase morte. Portanto, apesar de todo tipo de coisa ter sido escrita sobre isso, no instante seguinte, se você vai morrer, você não sabe nada sobre isso. Quando você pensa que não vai morrer, você pode inventar todo tipo de história. Suponha que você vai morrer de imediato. As histórias não vão se sustentar, elas vão cair. Portanto, quando todas as histórias que você acreditava de repente se evaporam, o medo surge. Porque, no próximo passo, você não consegue ver onde irá colocar o seu pé. Você não sabe o que é. Então, a morte não é a mãe de todos os medos. Não ser capaz de sentir o que virá em seguida é a mãe de todos os medos.
e a morte meio que resume essa experiência. Mas você verá que nesta cultura, as pessoas escolhem morrer em um determinado momento, elas estabelecem sua hora, sentam-se com um sorriso muito radiante em seus rostos e morrem. Porque elas compreenderam a natureza da vida. Se você conhece a natureza do que este aqui é, então não existe morte. A morte é uma ficção, no sentido de que você já morreu? Alguém aqui? Não estou falando de quase morte, estou falando de morte real. Alguém aqui já morreu? Não. Não. Você conheceu alguém que morreu e voltou? Não. Você já viu uma pessoa morta? Onde? Onde? Você viu uma pessoa morta? Onde? Não, você viu um corpo morto. Você já viu uma pessoa morta? Não. Você só viu um corpo morto, não uma pessoa morta. Então você nunca viu uma pessoa morta. Você não conheceu alguém que morreu e voltou, nem mesmo teve uma experiência pessoal. Então, como você concluiu que vai morrer? Como você concluiu que vai morrer? É por isso que, enquanto estiver vivo, você deve observar a natureza da vida. Se você sabe qual é a natureza desta vida, se você está vivendo aqui, pensando que você é este corpo acumulado, se você está profundamente identificado com o corpo, então a morte parece um beco sem saída. Se você conhece algo em sua experiência, não em seus pensamentos, em sua experiência, se você conhece algo além do corpo, então, uma dimensão além do corpo não é assustadora, nem temível. Ela é bem-vinda de muitas maneiras. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.